Campeonato Brasileiro que teve troca de líderes. A gente teve aí o time do Palmeiras perdendo a liderança, caindo, na verdade, da primeira para a quarta colocação. Então, uma queda gigantesca, né, da equipe do Palmeiras, apesar de ser apenas 2 pontos de diferença. Mas caiu, né? Desceu ali. Depois de 2 derrotas consecutivas, o time do Palmeiras, que era disparado o líder do Campeonato Brasileiro, agora está na, na quarta colocação. Falando um pouquinho aqui sobre essa 11ª rodada, né? Agradeço a presença de todo mundo aqui, primeiramente. Dá o like, se inscreve aqui no canal, né? Sempre eu esqueço de pedir assim quando eu tô gravando os cortes, mas já tá feito o pedido. E por que tá aqui na 10ª rodada? Né? Porque ainda tem um jogo dessa 10ª rodada para acontecer. Botafogo e Ceará ainda vão jogar nessa quarta-feira, às 8 da noite. É um jogo que era da 10ª rodada, deveria ter acontecido no último final de semana, certo? Não nesse agora, mas no anterior. Né? Então, assim, esse jogo foi adiado porque o Botafogo teve o jogo da Copa do Brasil na quinta e o jogo da Libertadores na terça. E aí a CBF pegou esse jogo e colocou agora para essa quarta-feira. Então, ainda jogam Botafogo e Ceará para completar a 10ª rodada. Mas na 11ª rodada, a gente teve já a equipe do Bahia vencendo a equipe do São Paulo, né? Conquista de novo um triunfo. A equipe do Bahia volta a pontuar, né, na tabela de classificação. Mantém-se aí agora no G6, na verdade volta, né, ao G6 e fica com uma boa pontuação na tabela. Já o São Paulo é um time que no Campeonato Brasileiro ainda não conseguiu engatar. Se na Libertadores o São Paulo está muito bem, se classificou com antecedência, o São Paulo ele foi o primeiro colocado do grupo com tranquilidade e foi o segundo melhor classificado, né? O Palmeiras teve 100% de aproveitamento, mas o São Paulo também foi muito bem. Se não me engano, 14 pontos em 18 disputados, né? Então foi uma pontuação muito boa da equipe do São Paulo nessa primeira fase da Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro o time simplesmente não caminha, né? Não encaixa. Então, mais uma derrota para a equipe do São Paulo. E o Bahia volta a vencer, então ótimo resultado para a equipe do Bahia. O Vasco perdendo para a equipe do Red Bull Bragantino. E o Bragantino, cara, como eu tinha falado, velho, no Campeonato Brasileiro agora o time virou a chave, né? No ano passado tava péssimo o time do Bragantino, quase rebaixado, mas que nessa temporada agora o time do Bragantino, ele consegue disputar as primeiras colocações, né? Se não me tá em terceiro colocado aqui. O Flamengo é o líder, o Cruzeiro é o segundo colocado, o Bragantino é o terceiro. E aí eu tinha feito um tempo atrás a tier list da Copa do Brasil. Não sei se vocês estão lembrados, mas quando foram definidos os oitavos finalistas ali, né? Eu tinha colocado exatamente esse G4 do Campeonato Brasileiro como a primeira prateleira. E teve até um colega nos comentários que falou que era um exagero o Cruzeiro e o Bragantino estarem ali na primeira prateleira. Mas era exatamente o propósito daquela tier list, né? Fazer 4 prateleiras com 4 times cada, já que eram 16, então 4 prateleiras com 4 times cada, 16, né? Então, eu coloquei o Flamengo e o Palmeiras como os dois favoritos ali, na minha opinião, como as equipes que têm mais força para disputar. E aí Cruzeiro e Bragantino entraram para mim também ali como favoritos ali também, né? Eu fiquei também pensando na equipe do Bahia, colocando ali, né? Fiquei em dúvida, na verdade, de quem colocava, mas eu acho que eu acabei jogando realmente Cruzeiro e Bragantino lá pra cima. E no Campeonato Brasileiro, eles vêm fazendo campanhas que mostram o porquê realmente são equipes fortes, né? Que são equipes que merecem estar nessas primeiras prateleiras aí, né? No topo aí da tabela. São 11 jogos e cada um venceu 7 partidas, né? Flamengo, Cruzeiro, Bragantino e Palmeiras venceram 7 das 11 partidas que disputaram no Campeonato Brasileiro. Então, temos aí times que estão muito bem, né?
o Bragantino vence mais uma e a equipe do Vasco tá ali com a mesma pontuação do Fortaleza, que está na zona do rebaixamento, né? O Mirassol também ganhou mais uma campanha justa da equipe do Mirassol, uma boa campanha, surpreendente para falar a verdade, para um time estreante numa Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa eu colocar minha câmera um pouquinho mais para cima. Não, calma, mais para baixo. Deixa eu editar aqui, peraí. Acho que assim tá bom, né? Acho que assim tá legal. Que aí fica rentezinho aqui. Eu gosto quando fica assim, rente com a barrinha de baixo aqui do Windows, tá ligado? Então, pronto, vamos lá. Então, o time do Mirassol faz uma campanha surpreendente, né? E o Sport, mais uma derrota, caminhando a passos largos a equipe do Sport para esse rebaixamento e muito possivelmente, né, uma das piores campanhas aí da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Uma das, não sei se vai bater a pior, se não me engano foi a Chapecoense com 15 pontos, mas o Sport vai caminhando a passos largos para fazer uma campanha vexatória nessa Série A, né? 11 jogos, apenas 3 pontos, sendo 3 empates, não ganhou nenhuma ainda, mas o time do Sport está em passos largos rumo ao rebaixamento, né? O Santos perdeu para a equipe do Botafogo em um jogo cercado de polêmicas. O time do Santos até estava conseguindo jogar bola, conseguindo jogar bem, chegando no ataque, levando perigo, Neymar jogando, sendo titular, voltando aí o Neymar é importante também para mostrar a condição física dele. Ele volta como titular, joga a partida quase inteira e ele acaba sendo expulso, né? Ele toma um cartão amarelo, né? Em uma jogada lá um pouco antes de ser expulso, ele toma um cartão amarelo porque ele dá uma butinada no jogador do Botafogo desnecessária, toma um cartão amarelo. E o segundo amarelo que ele toma, a bola vem para dentro da área e ele simplesmente dá uma de Maradona ali, né? E dá um tapa na bola, completamente desnecessário também, e toma um cartão amarelo que acaba culminando na expulsão do Neymar. A partir disso, com um a menos, claro que o Botafogo cresce, faz o gol e ganha o jogo. Então, a expulsão do Neymar até começou a trazer revolta por parte da torcida, né, em relação à atitude dele aí na equipe do Santos. Cercado também, claro, de todas as polêmicas aí até trazidas pelo próprio pai do Neymar, né, em relação à questão dele no Santos. Então, o que era cercado de expectativa positiva sobre o Neymar no Santos agora virou uma dor de cabeça gigantesca, né? Porque o Santos gasta muito dinheiro com o Neymar, claro que ganha também com publicidade e outras coisas, mas acaba gastando dinheiro demais com o Neymar para não ter retorno técnico. Quando ele está em campo, claro que ele consegue fazer o diferencial, mas até agora não foi o suficiente para justificar tamanho investimento. E acho até que o Neymar, estando no Santos sem conseguir jogar, ele tem atrapalhado o andamento dos outros jogadores, porque os caras ficam lá esperando. Sim, e aí, cadê o Neymar? Cadê o cara? Ele não vem aqui para ajudar a gente, salvar a gente? E agora? Sem ele, o que é que a gente vai fazer? Tá ligado? Então o time do Santos fica aí de mão abanando. E acho até que a presença do Neymar piora o índice técnico da equipe. Se não tivesse o Neymar ali, né? Se não fosse o Neymar presente, todo mundo ia se olhar e vai dizer, meu irmão, ó, a gente tem que resolver essa porra aqui, tá ligado? A gente tem que se virar. Mas aí com o Neymar, os caras ficam, não, pô, quando o Neymar voltar, as coisas vão se resolver. Aí fica todo mundo dependente exclusivamente da volta do Neymar. Isso daí tá derrubando o Santos. O Santos, nesse ritmo, vai ser rebaixado de novo, né? Mais uma derrota. E essa derrota aí na conta do Neymar, ele mesmo assumiu isso, né, nas publicações dele. Ele mesmo assumiu que essa derrota tá nas costas dele, e tá mesmo, né? Então, Botafogo não tem nada a ver com isso,
contou com o demérito do seu adversário, foi lá e ganhou o seu jogo. Ponto final. O Juventude perde para a equipe do Grêmio. O Juventude segue numa situação muito ruim no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio, depois do apavoro que tomou do CSA, né, começa a dar uma melhorada, né, no Campeonato Brasileiro. O Grêmio, que estava perigando também, estava na beira da zona do rebaixamento, agora já consegue, com essa vitória aí, 2 vitórias consecutivas, né? Essa vitória antes aqui desse jogo contra a equipe do Bahia na mão grande, né? E aí não teve esperneio nenhum, né? Contra o CSA todo mundo chorou, gritou, berrou, se esperneou pra cacete, né? Aí depois, quando ganha roubado do Bahia, todo mundo caladinho, né? Com a língua enfiada no papeiro. E agora ganha esse jogo aí da equipe do Juventude, né? Mas agora pelo menos a equipe do Grêmio tá dando uma resposta, né? Tá dando uma melhorada depois da eliminação aí contra a equipe do CSA. O Flamengo simplesmente passou o trator em cima da equipe do Fortaleza e esse resultado aí deu a liderança à equipe do Flamengo, 5-0, né? Então agora é o líder do Campeonato Brasileiro. O Corinthians empatando aí com a equipe do Vitória, 0-0. Esse resultado aí tirou o Vitória da zona do rebaixamento, né? Esse ponto que o Vitória conquistou fez com que ultrapassasse a equipe do Fortaleza no saldo de gols, né? Empatou em pontos e aí no saldo o Vitória está à frente da equipe do Fortaleza. E o Corinthians está aqui, né, lá em cima, lá no meio da tabela. O Ceará perde para a equipe do Atlético Mineiro. Achei que o time do Ceará fosse ganhar esse jogo, né, por jogar em casa, né? O Atlético também é um time que tem altos e baixos aí no campeonato, então achei que o Ceará pudesse vencer essa partida, mas acabou sendo derrotado. O Cruzeiro contra o Palmeiras, um jogo que eu tinha falado que podia ali valer a liderança do campeonato, né? E, claro, dependia de outros resultados, como assim, o Flamengo ganhou o seu jogo e está à frente do Cruzeiro, mas era um duelo direto. Se o Cruzeiro vencesse o Palmeiras, ficaria à frente do Palmeiras, como está agora. O Palmeiras cai para a 4ª colocação e o Cruzeiro sobe aí uma posição e vai para a 2ª colocação do campeonato, é o vice-líder. Então, grande resultado aí da equipe do Cruzeiro, uma partida em que mais um jogo, um duelo direto que o Palmeiras perde, né? E dessa vez agora culminou com a descida do time na tabela de classificação. Ainda está muito embolado, são 2 pontos apenas para o líder, mas que já é uma 2ª derrota consecutiva para a equipe do Palmeiras, a primeira dentro de casa para o Flamengo, essa agora contra o Cruzeiro. Então o time do Palmeiras, que eu elogiei demais na Libertadores, né? 100% de aproveitamento na Libertadores, e no Campeonato Brasileiro vinha nadando de braçada à frente dos seus adversários, mas que o time do Palmeiras, cara, ele é um time forte, é um time consistente, mas que esse ano eu ainda não vi a equipe do Palmeiras fazendo duelos decisivos que fosse pra conquistar, tá ligado? Não sei se eu fui claro, mas é o seguinte. Se pegar o Palmeiras de anos atrás, é um Palmeiras que quando chega numa final, por exemplo, vai duelar, né? Joga esses jogos grandes contra os adversários mais fortes e o Palmeiras vai duelar. Nesse ano, ainda vejo o Palmeiras um pouco abaixo tecnicamente, mas que ele é consistente, certo? É um Palmeiras que ele joga contra os adversários mais frágeis, digamos assim. O Palmeiras joga bem e ganha. Contra os adversários mais fortes, no caso, por exemplo, o Cruzeiro e o Flamengo, o Palmeiras joga bem, mas esses adversários jogam mais, né? E aí, assim, o Palmeiras é um time consistente, ele não tem muitos altos e baixos. É um time de uma alta, sendo que ele tá sempre ali naquele limite. Aí quando ele pega um adversário que é melhor do que ele não consegue ultrapassar esse limite. E aí esse time vai e ganha dele. Na final do Paulista, o Corinthians surpreendeu, né? O Corinthians jogou um absurdo de bola, né? E conseguiu estar num nível acima da equipe do Palmeiras e ganhou do Palmeiras. Jogou contra o Flamengo no nível acima, ganhou do Palmeiras. Jogou contra o Cruzeiro
jogou um jogaço aí. Eu não assisti esse jogo, mas acho que o Cruzeiro jogou bola para ganhar da equipe do Palmeiras nesse caso, né? Então, assim, eu vejo um time do Palmeiras que ele, claro, vai continuar tendo esse protagonismo no Campeonato Brasileiro, porque ele é um time muito consistente. Então, quando jogar contra times ali da parte de baixo da tabela, vai ganhar os seus jogos. Mas nesses duelos diretos, eu sinto o Palmeiras com muita dificuldade para roubar pontos desses adversários diretos, tá ligado? Então, esse pode ser um ponto um ponto determinante para a sequência da equipe do Palmeiras, certo? Mas, enfim, continua sendo um timaço, continua sendo um dos melhores times do Campeonato Brasileiro, certo? Mas que aí nesses duelos diretos eu sinto que falta ainda esse protagonismo nesses jogos grandes, tá ligado? E para fechar a rodada também, a gente teve o Fluminense vencendo aí a equipe do Internacional 2-0 para a equipe do Fluminense. O Internacional perto aqui da zona do rebaixamento, né? O Fluminense deu faz um bom campeonato também, né? A equipe do Fluminense. Não esperava que tivesse essa qualidade toda aí também o Fluminense. Imaginei um time mais meio da tabela, mas vem fazendo um grande campeonato aí também, né? Então, isso, né? Falando aí dos times da Série A, ainda falta uma partida aqui, Botafogo e Ceará, né? Jogam amanhã, né? Quarta-feira. E aí, pra mim, na casa do Botafogo, favoritismo aí pra equipe do Botafogo, né? Então, vamos acompanhar aí pra ver como é que esses times vão se comportar, né? Mas tá aí, Série A do Campeonato Brasileiro pra vocês.